Olá, gente boa, tudo beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar aí o pessoal que está com dificuldade de entender sobre listas simplesmente encadeadas, ok? Lista simplesmente encadeada é uma estrutura de dados e muitas vezes os professores tentam explicar e o aluno não consegue entender. Para entrarmos em listas simplesmente encadeadas, é importante que nós tenhamos o entendimento também de como funcionam os vetores, a diferença, né? Você que já trabalhou com vetores, você vai ver uma diferença entre lista encadeada e vetores. Então, os vetores, eles acessam o índice diretamente, né? É um acesso direto, onde você indica o índice do elemento e o sistema retorna para ti o valor que está acumulado naquele índice da array. No caso dos vetores, você tem uma lista consecutiva e ela é estática. Você tem que conhecer, né, o tamanho dessa lista. Você vai pré-determinar, eu quero um vetor de 100 itens, de 1000 itens, de 50 itens. A vantagem do sistema de vetor é que o acesso ele é direto, né? Mas também tem as suas desvantagens, que o tamanho dele não pode ser modificado. É uma dificuldade então para te inserir elementos aí no início ou no final. Provavelmente você vai ter que fazer uma relocação de todos os índices do vetor, né? Para manter os valores em ordem. Então é um pouco mais difícil para trabalhar. Nas listas encadeadas, nós temos então aí a operação ela se torna mais fácil na lista encadeada, depois de entender o procedimento, porque ela permite que que a lista seja mais dinâmica. Não há necessidade de você já pré-determinar o tamanho dela, e há também uma facilidade de inserção tanto no meio quanto no final. Nas listas simplesmente encadeadas, essa é a representação típica, e algo que muitos professores não falam, e é difícil muitas vezes do aluno entender, que a lista encadeada ela trabalha com alocação de memória, ou seja, reserva o endereço de memória, e ela vai trabalhar diretamente com os endereços de memória que foram reservados, sendo que sempre nós vamos ter um espaço de memória apontando para o próximo, né? Ou uma célula, no caso, apontando para o próximo item da sequência. Aqui nós temos então um exemplo de lista encadeada, onde nós temos dois tipos de célula. À minha direita eu tenho então uma célula que é formada por um elemento inteiro. Você pode ter elemento double, string, como preferir, ok? A lógica é a mesma, que se aplica mesmo. No nosso caso, no nosso exemplo, nós vamos criar uma célula, conforme nós temos aqui do lado esquerdo, uma célula de uma classe cliente. Então essa classe vai ter vários atributos. Sempre que nós instanciamos uma célula, ela vai atribuir o valor do elemento que está sendo passado para a variável elemento que foi criado dentro da classe, e vai, por padrão, sempre atribuir o valor da célula, da próxima célula, como nulo. Esse é o padrão. Nós temos aqui então um exemplo de uma classe cliente simples, com dois atributos somente para teste, nome e idade, um get nome, get idade. Não foi posto os sets aqui, né? Mas tudo bem. E também um exemplo de uma implementação do main, onde vai ser executado o programa, né? Com algumas instâncias aí para teste.
Então isso você pode usar esse mesmo sistema, essa mesma exemplo para qualquer tipo de classe, ok? Também nós vamos trabalhar aí com um exemplo de lista, tá? Através da classe lista, nós vamos ter então aí a instanciação a lista vai ser instanciada, né? E nós vamos ter um método chamado insere. Dentro desse arquivo você pode posteriormente acrescentar um método remove, enfim. Mas é bom que você imprima tanto a lista quanto a célula para que nós possamos acompanhar a explicação, ok? Então, começando a nossa explicação sobre listas simplesmente encadeadas, é importante que você tenha esse entendimento que a célula ela vai sempre instanciar, ela vai sempre armazenar. Então, o elemento que nós estamos passando na hora de instanciar a célula e também vai armazenar a posição do próximo item. Eu vejo vários professores aí tentando explicar isso aí e fazem esquemas dos quadros com setas para cá e para lá e ficam apagando e confunde muito. Então eu encontrei essa maneira aqui através dos meus estudos de explicar e espero que você consiga compreender de uma forma mais fácil, ok? Vamos lá. Na classe lista nós podemos ver que a lista, quando ela é instanciada, ela atribui o valor nulo para a célula início, ok? Aqui eu vou colocar como variável, tá? Para ficar melhor entendimento, mas se subentende que é uma célula, ok? Então, neste momento, no início, é atribuído então o valor nulo para a célula ou variável, né, início. Eu vou trabalhar aqui com o endereço de memória para facilitar a compreensão. O endereço de memória pode ser qualquer endereço, ok? Você pode atribuir aí o valor que você quiser, é só para que nós possamos entender a sequência no andamento da explicação. Então, quando eu falar em endereço de memória, é um endereço fictício, é só para que a gente possa entender. Então, neste momento em que a lista é instanciada, a célula início recebe o valor de nulo e ela é alocada ou armazenada em um endereço de memória, que eu vou chamar aqui de 100, endereço 100 de memória. Na classe mine, eu insiro então um novo cliente e no momento que eu insiro este novo cliente, ele vai armazenar o elemento cliente que foi instanciado na variável elemento e o próximo, por padrão, numa nova instanciação, é nulo, ok? Então essa variável ela vai ser chamada de variável auxiliar, conforme está no método insere, e vai receber o endereço fictício, tá? 0200. Se o início for nulo, o início vai receber o valor que está em auxiliar, o valor do endereço de memória. Então, nesse caso, o nosso início ele é nulo. O início vai receber o endereço 200, que é o endereço do elemento auxiliar. No nossa próxima inserção, veja bem que o início está apontando para o 0200, quer dizer, o início aponta para o primeiro elemento da lista. E o próximo elemento da lista é nulo. Não há um próximo elemento. Então, o início é o 0200 e o próximo é nulo. Na nova chamada do método, nós temos aí novamente a variável auxiliar, sendo a célula auxiliar sendo criada, onde vai receber o valor de 0300 com o elemento e a próxima sendo nulo por padrão. Ela verifica então se o início é nulo. O início é nulo? Não é nulo. Então ele vai para o else, onde a célula atual vai receber o valor do endereço que está no início, que é o 0200. Então o 0200 passa para o valor para a célula atual. Na sequência, o anterior recebe nulo.
Em seguida nós temos um while, onde o atual é verificado se ele é diferente de nulo. No caso, satisfaz essa condição, então o anterior vai receber o valor do atual. O valor de memória que está no atual é o 0,200, então o 0,200 vai passar para o anterior. E em seguida é pego o valor do próximo que está no endereço 0,200, no caso aqui é o nulo. O nulo é o próximo do 0,200 e vai ser atribuído para a variável atual. Então a atual recebeu o valor que estava na célula próxima do endereço de memória 0,200. Terminado este laço, então a anterior é setada com o valor do endereço de memória que está na variável auxiliar. Então o endereço 0,300 passa a ser o próximo do endereço anterior. Nós ficamos com a tabela em ordem. 0,100 está apontando para o 0,200, dizendo que o início é o 0,200. O 0,200 está apontando para o próximo endereço, que é o 0,300. E o 0,300 está apontando para o nulo, quer dizer, não há próximo. Termina a nossa lista aqui. Vamos a uma nova inserção, então. É inserido um novo elemento, cliente, e a variável auxiliar recebe então o endereço de memória 0,400. Seguindo, então, é verificado novamente se o endereço início é igual a nulo. Nesse caso não é, então a célula atual vai receber o endereço de memória que está no início. E o anterior vai receber o nulo. Vai no while e o while verifica se o endereço é diferente de nulo. O endereço atual, o valor do endereço atual é diferente de nulo. Nesse caso satisfaz essa condição. O anterior então recebe o valor do atual, que é 0,200, e o atual vai pegar o próximo endereço que está no endereço 0,200, que é o 0,300. Então 0,300 passa para o valor atual. Na próxima interação, então ele está ainda dentro do while, ele vai fazer o anterior igual ao atual novamente e vai pegar então o valor que está no endereço próximo do endereço 0,300 e passar então aí para a variável atual. A variável atual vai receber o valor de nulo. Saímos então do laço do while e o endereço de memória anterior é setado com o seu próximo com o valor de endereço da variável auxiliar, que é o 0,400. Ok? Seguindo isso, então, nós temos completo todas as inserções das células, né? E se tem aí uma lista com cabeçalho e com fim. 0,100 então apontando o início para o 0,200, 0,200 apontando para 0,300, 0,300 apontando para 0,400 e o 0,400 apontando para o nulo. E nós temos todos os elementos aí inseridos na nossa tabela. Ainda podemos adicionar aí a classe list um método para listar aí os valores que foram armazenados. Então era isso, pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês através desse vídeo possam ter um melhor entendimento sobre lista encadeada. E se você gostou aí, se inscreva, dê o teu like, ok?